Olá, investidor. Dia 21/9/2017, 17 horas e 32 minutos. Começamos mais um programa Radar. Meu nome é Wagner Caetano. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, estudando e compartilhando situações aqui do nosso mercado doméstico. Ok? Eu começo sempre aqui pelo gráfico do Ibovespa. Hoje um pregão baixista. Nós tivemos uma queda de 0,53%, o mercado à vista fechou há pouco. E eu tenho comentado no meu informe cenário que essa região de 75.330 seria uma região decisiva e que seria testada ao longo da semana, a partir da terça-feira, né? Então, ou na terça testou, dia 19, dia 20 também, e também hoje. Por que é uma região importante? Ela está bem próximo aqui da média móvel de 5 períodos e é a máxima da estrela cadente, marcada dia 12, que seria aquele sinal de queda do mercado. O mercado, como ele tem feito desde junho, ele corrigiu no tempo, né? Quer dizer, ele expande, retrai, rompe a máxima e vai embora. Movimentos curtos, mas contínuos. E hoje não foi diferente. Veio no topo anterior, a mínima foi 75.282, segurou, mas diferente de ontem, fechou um pouco abaixo, aqui colado na média de 5, então nós temos aí, não temos nada diferente do que tivemos desde junho, é uma correção no tempo. Né? A no preço é mais aguda, viria até a média de 21, quem sabe até essa linha de tendência de alta azul desenhada na imagem. Mas por enquanto ela é no tempo. Somente um fechamento abaixo desse patamar, 75.330, 75.300, de preferência abaixo da mínima da semana 75.075, seria um sinal mais concreto de correção. Ok? Então o mercado ele tem ainda uma memória compradora, apesar da queda de hoje. Ok? Então nós temos um sinal de correção. Precisaria ser acionado. Vindo aqui para o mercado futuro, eu gosto de colocar sempre o livro de ofertas aqui na tela para a gente acompanhar, uma vez que ele negocia até as 18. A gente sempre olha a pressão aqui, né? A pressão compradora predominante, apesar da queda, porém está longe da mínima, né? A mínima foi marcada a 75.660. Nós temos aqui uma quantidade de compra maior que a de venda, então por isso que o mercado repicou e se manteve perto de 76 mil pontos. Observando aqui o gráfico, é a mesma coisa no mercado à vista. O mercado expande, retrai, ele está no momento de retração, só que tem uma diferença, algo que me chamou a atenção. Durante todo o período de expande e retrai, desde junho, você percebe aqui que nos momentos de retração teve redução de volume. A diferença é que nesse momento, quando o mercado está retraindo nos últimos pregões, que seria a correção no tempo, está tendo acréscimo de volume muito acima da média, absurdamente alto. Então isso é algo que chama atenção. É claro que os meses ali de junho, julho, são férias nos Estados Unidos, diminui um pouco, mas o aumento é muito grande. E diferente da movimentação anterior. Então eu tenho uma correção no tempo com aumento de volume, que pode sim significar que a gente está formando topo. Né? Então, por exemplo, o que eu fiz hoje? Ontem eu comentei com vocês que eu tinha 1/3 de posição na venda a 76.800. Hoje eu completei metade da minha venda a 76.700. Então, tanto ontem como hoje, eu consegui fazer a entrada a 100 pontos da máxima. Então, estou com a minha metade da posição, com médio aí de 76.750. Está fechando 750 pontos abaixo, então está tudo certo. Não tem uma venda ainda convicta, mas tende a cair mais do que a subir nesse primeiro momento. A impressão que dá aqui seria algo parecido com um topo triplo, né? Na verdade, assim, quando a gente vende uma memória compradora, todo mundo que fica insistindo em falar em venda, fala, mas está dizendo que é isso, está dizendo que é aquilo, e as figuras começam a ser meio que ignoradas, até que elas vão lá e efetivam o movimento e o investidor é pego de surpresa. Então o que me chama
no intraday aqui do índice, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que nós temos realmente um topo triplo. Segundo, que os topos posteriores são mais baixos que o primeiro. Isso mostra a entrada realmente de força vendedora com leve grau de ansiedade, né? Esse é mais baixo que esse e esse de hoje é mais baixo que o de ontem. Nos candles de queda, se você perceber aqui, ó, desde o início da semana, o volume é muito maior do que nos candles de alta. Ó. Isso dia 19, dia 20, dia 21, no caso que foi hoje. Você tem candles de queda maior. Então isso daí me chama atenção. Então para mim tá mais para queda. Amanhã eu vou procurar um ponto para vender mais um pouco ou manter mesmo a metade. Segunda eu vejo, mas tem potencial de eu vender mais um pouco amanhã. Depois que o mercado caiu e repicou, ele se manteve abaixo da média de 21 no 30 minutos, favorecendo a venda. Ok, pessoal, daí olhando o dólar aqui, todo mundo sabe que eu tenho uma posição comprada e eu venho falando em compra desde esse ponto aqui, 3.090, região, desde que eu fiz o visão técnica. Para mim o dólar faz um movimento muito simples aqui, fundo, topo, fundo. Eu acho que ele rompe 3.156 e vai embora, estourando um pivô de alta. A região aqui é de resistência por causa desse fundo a 3.150. Ele vai ter enrosco a 3.175, que é o fundo de maio. Só que se ele romper esse pivô de alta, ele vai fazer 3 movimentos ao mesmo tempo, na verdade 4. Ele estaria rompendo esse fundo a 3.150, que segurou na primeira batida, média de 21, pivô de alta, se ele deixar 3.156 para trás, e uma cunha, ou no mínimo uma LTB. Para quem não interpreta isso daqui como cunha, uma LTB que vem desde 18/5. Então, daquela quinta-feira negra da JBS. Então, quer dizer, se ele realmente mostrar força compradora, ele deixaria para trás o fundo a 3.150, que agora é resistência, inversão de polaridade, pivô, cunha ou LTB, depende da interpretação de cada um, e média de 21. Então eu vejo uma compra no dólar, estou comprado inclusive, né? Vou colocar o dólar aqui. Ontem eu desenhei para vocês um ombro, cabeção, ombro invertido, ele já começou a fazer efeito hoje, deixando a neckline para trás. Se romper esse ponto 3.156, que dá para ver no intraday também, vai ter correria na divisa. Então, na minha visão, o dólar é compra e o índice está muito mais para compra do que está muito mais para venda do que para compra, tanto que eu estou vendido na metade e comprado no dólar integral, né? Então, eu acho que faz sentido. E é isso que eu estou fazendo. A gente não tem bola de cristal, mas opera a probabilidade, tem dado certo nos últimos pregões. Hoje eu vou começar, pessoal, atendendo pedidos ali do pessoal que deixa os comentários no YouTube. Eu peço que vocês deixem um like, deixem os comentários também. Eu vou responder sempre à medida do possível. E se inscrevam no canal, né? Eu vou dar uma olhada aqui em Cielo, que o pessoal pediu. Não, entrou outro papel aqui. Cielo. Eu já operei muito Cielo. O pessoal que fez minhas imersões aí sabe bem, ele já esteve tanto na ponta vendedora quanto compradora de vários treinamentos que nós fizemos. Fazia um bom tempo que eu não olhava o papel, eu confesso. Então, eu vou apagar aqui. O negócio sempre do gráfico limpo. Cielo, eu conversava com um aluno meu que eu treinei, que trabalha no Banco Credit Suisse. Eu treinei em 2012, 2013, hoje ele é um expoente lá no banco. Outro dia eu comentei com ele como é que, no entender dele, do pessoal dos experts, como é que esse tipo de ação reage em cenário de baixa de juros. Ele falou que geralmente o ativo reage com queda. Então é isso que tem ocorrido. Ela repica, né? Ela começou a cair aqui a partir do dia 1/8 e hoje está fazendo um pivô de baixa, pessoal. Ó. Rompendo 21,57 com volume, 4 candles aqui de queda. É uma ação que costuma ser contracíclica em cenário de queda de juros, né? Então eu não vejo, por exemplo, uma oportunidade de compra em Cielo pelo fato dela estar descontado ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que a venda boa foi aqui. Vocês sabem que eu gosto de pegar o movimento do início, mesmo correndo o risco de ter que segurar um pouco, né?
Então, aqui tinha feito movimento lateral, rompeu, foi rompimento falso. Vender aqui, eu não sei até que ponto é interessante, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa com papel entre a compra ou a venda, com certeza eu venderia com alvo em 20, ok? Mas não é um papel que me interessa no momento, eu tenho outros no radar. Tem aquela... Ela tem uma ação que é um par dela, né? Eu não me lembro qual que era aqui. É desse setor também, de meios de pagamento, é VLID. VLID 3, vamos ver como é que ela está. VLID 3 eu até comentei, ela quase entrou no top TD 6.0, mas a gente optou por Natura. A gente tinha que escolher mais um papel e acabou dando certo, mas eu tinha comentado bem claramente que ela tinha um fundo duplo aqui, olha que interessante, é um W bem típico. Fundo duplo que ela buscaria 21,36, ela chegou bem perto, ou pelo menos que ela fecharia esse gap aqui, ela fechou, está numa tendência de alta. Se eu, por exemplo, eu fosse me posicionar em alguma ação do setor, eu iria em VLID, mas deixando claro que não fazem parte do meu radar no momento. Eu acho que tem coisa mais promissora, principalmente no cenário de correção. Se o mercado corrigir, vai ter muito papel aí como oportunidade de ouro. Ok? Certo. Aí falando um pouco, eu sempre comento aqui da minha carteira. Hoje, algo bem interessante, né? A polêmica, o meu trabalho, ele é sempre polêmico, né? Até BR Foods, que é o ativo mais quieto do mundo da polêmica, aquela velha história de eu falar que eu pensava em vender por aqui porque era resistência, só que a alta só podia estar só começando porque era um eixo de W. Hoje rompeu, pessoal. Tô comprado ainda, o grupo comprado, todo mundo comprado. 46,92 é um eixo de W com um alvo em 58,27, mas lá para janeiro, né? Então, parecendo a Silvia Design aí, lá para janeiro. E de repente eu até vendo o papel no meio do caminho se eu entender que tem um outro com potencial maior, mas eu tô comprado integral. Vida que segue, papel rompendo o W, tem muita gente que está entrando hoje. Eu tô com média em 41, então já tenho o papel numa situação bastante confortável, uma ação muito amassada, totalmente descolada dos fundamentos, da realidade dos seus pares internacionais, é uma ação de guarda, enfim, segue aí firme e forte, depende mesmo no cenário de aversão, se o dólar subir, sendo ela exportadora, pode ser que ela aprecie, tá bom? Falando um pouco de JBS é a encantada, né? Eu tive uma encantada já, que na verdade já tive várias, né? Pão de Açúcar foi a minha encantada, só que é o que aconteceu, né? Vamos até dar uma olhada em Pão de Açúcar, depois a gente volta nela. Por que é encantada? Eu tive duas encantadas, eu vou mostrar a primeira aqui, daí a gente já olha o... Eu tive uma encantada que era a SUSB. A gente entrou numa imersão e todos os papéis iam, ela não ia. Ela não ia. Eu não me lembro exatamente quando foi aqui. Eu acho que foi por aqui, foi quando ela fez um fundo. Né? Então a SUSB era encantada. E aí ela fez um movimento muito forte depois, acho que foi aqui, ó. Foi uma das primeiras imersões em 2014, foi isso mesmo, ó. Nós entramos aqui, ela ficou 2 meses de lado, caiu um pouco e a gente foi fazendo médio, foi aqui mesmo. Eu lembro que o meu médio nela, pessoal, tem pagamento de dividendos, esse valor ele muda, mas o meu médio era tipo 9,90, 9,80 e ela chegou a cair. Depois a ação chegou a bater, ela deu 100%. Em 9 meses assim, então ela era bela adormecida, ela ficou 2, 3 meses de lado e depois ela foi. Então, o pessoal me cobrava, perguntava, era um papel de guarda, né? Papel de posição. E hoje é um setor que sobe muito, né? A celulose tem conseguido os reajustes lá fora. Agora, entrar nesse patamar, eu não entraria, só num cenário de correção mais aguda, mais forte, né? Mas é uma ação em tendência de alta, de repente se perder esse topo anterior aqui em fechamento, se eu tivesse papel, eu realizaria boa parte do lucro, se não tudo. E aí eu tive também Pão de Açúcar, né? PECAR 4. Eu tive o papel.
E ela fez um movimento, a gente foi comprando e ela fez um movimento de baixa muito forte. Fazia triângulo, descia e chegou num ponto que eu fui comprando ação. Eu tinha ação a alguma coisa perto de 38, 39 reais. Nunca neguei, nunca escondi. Dizia que ela era minha sina e ela chegou a bater 32. Mais de 20% de perda. E eu nunca escondi e falei, ó, vai ter um momento. E aqui ela fez um fundo duplo, via W, né? Começou a desenvolver, eu segurei o papel e vendi próximo de uns 60 reais. Então, quer dizer, uma ação que me deu mais de 50% de lucro, que me apertou, tivesse mantido até hoje, ó. Eu tenho aluno que tem até hoje daquela época. Chegou a bater 80, teria tido quase 110% de lucro. Aí vai do teu objetivo. Comprar ação é ficar sócio de uma empresa. Você pode sair do negócio porque para você tá bom, ele pode descer, ele pode voltar ou ele pode continuar prosperando, né? Então o JBS simplesmente é a minha encantada do momento, né? Eu fui comprando no final do ano passado, comprei um monte de vezes ao vivo. Eu tinha um preço médio de 9,20, 9,30, 9,40, alguma coisa assim. Ela subiu aqui, foi a 12,50, não saí. Nesse repique nós saímos 1/3. Quer dizer, você já alivia bem a posição. E ela foi a 5. Eu comprei um pouco, eu não tinha muito caixa nesse movimento. Bati meu médio para 8,38, 8,39. E ela chegou a bater exatamente, parece brincadeira. Não, na verdade não. Ela bateu R$1 acima do meu preço, né? Tentou fechar esse gap, não conseguiu, voltou, tá respeitando essa linha. Tinha feito um fundo, topo, fundo pivô de alta, mas nesse momento essa configuração não faz mais sentido, porque o ponto era 8,45, mas eu comentei com vocês que eu achava muito provável que ela testasse 8,16 ou até mesmo essa linha de tendência de alta aqui em azul. Ela fez isso. Vida que segue também, tá pertinho do meu médio. Se a ação esticar, eu vou vender. Vou vender porque eu já tenho candidatas no radar. Então eu devo vender com lucro simbólico. O objetivo no mundo ideal seria vender a 10, mas talvez vendamos antes, né? Então a ação não... Mas não duvido depois que ela dispare. É uma ação muito complexa. Ação de páginas policiais. Olhando o JHSF, depois a gente encerra com Petro e Vale. JHSF é uma ação que hoje em dia eu já estou no lucro. Eu tinha um médio a 2,10 que eu fui comprando durante a queda e ela chegou a bater 1,74, uma perda grande, né? Agora está em processo de recuperação, né? Após tocar uma linha de tendência aqui. Para quem segue o meu trabalho, eu comentei sobre isso quando ela estava no olho do furacão. Então quem comprou está com lucro aí de 30%, 20 e poucos por cento. Compartilhei minha ideia naquele momento, né? Como sempre, alvo de críticas, mas o mercado é soberano, ele está aí para mostrar quem estava certo ou errado. E pessoal, hoje um dia de alta forte, 2,53. Agora dá uma olhada aqui no volume, né? Uma ação que negocia às vezes menos de 1 milhão por dia, às vezes 2, 3 milhões, mas hoje negociou 34,7. Então quer dizer, tem alguma coisa acontecendo no papel, né? Um papel negocia 10, 15 vezes o valor médio se não tiver alguma coisa interessante acontecendo, e ela subiu. Então isso aumenta as chances no rompimento de 2,47 de buscar 2,70 ou depois até 3,10, que é nosso alvo. Então é uma ação que está atrasada em relação ao setor imobiliário, que eu vejo que eu tenho compra nela, né? E vou seguindo assim. Aí para terminar, Petro e Vale. Dá uma olhada na Petro 4. Eu comentava com vocês no caso da Petro, né? Que tecnicamente o objetivo dela tinha sido atingido, a 15,87. E o que eu comentei com vocês ontem? De forma objetiva, se ela romper 15,87 e voltar abaixo de 15,87, é venda no papel, né? Então, no mínimo para realizar lucro. Ela fez um rompimento falso, deixou um candle vermelho com volume razoável. Quer dizer, eu no mínimo realizaria lucro, poderia até pensar numa posição short. Ok? Aí vale 3 para a gente finalizar. Né? Vale 3, movimento baixista, eu comentei com vocês ontem.
né, pivô de baixa e perdeu aqui essa retração de Fibo, ela caminha rumo a 30,54, médias cruzadas para baixo, salvo um movimento muito maluco no minério e nos metais, ela tende a buscar R$30,34 nos próximos pregões, e aí inclusive ela faria uma simetria, né? Se você colocar um espelho aqui no meio desse movimento, o alvo seria justamente aqui, né? Então essa é o nosso estudo de hoje, espero que ele tenha sido útil e se inscreva em nosso canal, deixa o like aí, pessoal, e seguindo juntos, tentando fazer o nosso melhor nos investimentos em renda variável. Um forte abraço, sucesso a todos, até a próxima, se Deus quiser.